Oi, pessoal. Vou falar hoje sobre as últimas notícias dos comentários do Trump. Todo mundo me perguntando sobre o que significa, o que vai acontecer, da onde veio essas ideias, essas histórias. Bom, para quem não sabe, o Trump fez algumas declarações falando sobre 3 lugares do mundo que ele quer anexar, comprar, ocupar, sei lá, todo tipo de coisa. Canadá, a Groenlândia e o Canal do Panamá. E por fim ele também falou que ele vai mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Esse daqui é menos relevante, menos importante mudar o nome, mas os outros são bastante chamativos e interessantes. Eu não vou perder muito tempo falando nem do Canadá, nem do Canal do Panamá, porque são mais complicados, são coisas mais difíceis de acontecer, estão muito distantes. Agora, a Groenlândia, sim, eu vou me aprofundar um pouco mais, porque esse é o mais plausível, tangível, real e talvez o mais importante mesmo para os Estados Unidos, e é algo que já existe de longa data. Essa discussão não foi o Trump que inventou isso, ele mesmo no seu primeiro mandato já tinha falado disso, está trazendo de novo um assunto que já existia. Pessoal, uma pausa no vídeo para falar do nosso patrocinador e parceiro, a Você Europeu. Você já imaginou você conseguir a documentação necessária? Ou, na verdade, você até ter ancestrais ligados com a Europa e você pudesse ter cidadania europeia, visto para viver em Portugal, ou na Itália, ou na Espanha? Você já imaginou tudo isso? A Você Europeu te ajuda a conquistar tudo isso. Ela é uma empresa especializada exatamente nisso, em cidadania europeia, em visto português, espanhol, italiano, sua cidadania nesses 3 países, e ela te ajuda descobrindo os seus ancestrais. Mesmo que você não saiba se você tem alguma ligação com esses países, uma consulta com eles vai te ajudar. Eles vão fazer um levantamento todo da sua família e vão descobrir e vão desenhar a melhor estratégia para que você possa viver na Europa. Oportunidades de emprego, de vida, de investimento, qualidade de vida muito melhor do que no Brasil. Então, vale muito a pena, aproveitem, tudo é muito fácil, é uma equipe de advogados, eles te ajudam, o processo é todo transparente, criam um grupo no WhatsApp com você e com a sua família e vão te dando os detalhes dos avanços do processo sempre. São mais de 3.000 pessoas que eles já fizeram esses processos e 100% de êxito, sucesso. Realmente é fantástico, fenomenal. Se algum dia você pensou ou em morar fora, né, morar na Europa, ou se você acha que seria o máximo, mas você não tem como, você precisa falar com a Você Europeu. E você, que aqui é seguidor do canal, vai ter um desconto de 5% em qualquer processo quando você contactar eles e usar o meu cupom ROCK. Entra no site www.voceuropeu.com.br/ROC e você pode ter um atendimento gratuito inicialmente. Vai olhar, porque as tendências do mundo e a Você Europeu te ajudam a realizar um sonho que você talvez pensasse que era impossível. Só para resumir aqui brevemente, então, o que nós estamos falando, o Trump está dizendo que o Canadá tem que virar um estado americano. O Canadá é um país autônomo, independente. Para isso acontecer, os canadenses teriam que escolher se tornarem parte dos Estados Unidos. Isso necessitaria de um referendo nacional e aí todo mundo teria que aceitar isso, e não é o que vai acontecer, até porque o Canadá é uma federação, os seus estados têm uma certa autonomia e você tem inclusive uma parte que nem inglês fala, que é a parte de Montreal, que fala francês, então tem uma outra identidade linguística que certamente não seriam tão a favor de se juntar com os Estados Unidos, que tem uma identidade linguística inglesa. Então, isso daqui é uma coisa fora de cogitação, é um lugar gigantesco, não existe essa incorporação, uma população imensa, um país inteiro feito, não dá para isso acontecer. Isso é
é uma pura abstração, é uma fala retórica sem objetivo prático nenhum, a não ser cutucar alguns políticos canadenses, e algo que o Trump faz sempre: chamar atenção, ativar, engajar, mobilizar a sua base. Antes mesmo de tomar posse, ele precisa dizer que ele está fazendo alguma coisa especial, dizendo que os Estados Unidos é forte, grande e vai ocupar, vai incorporar, vai anexar o outro país do norte imenso. Tem uma curiosidade interessante nessa história que, assim, essa discussão por si só desses 3 lugares é uma discussão altamente geopolítica, mas geopolítica na raiz de verdade, porque nós estamos falando de terra, de localização, de espaço físico. Não é que, não, no século XXI, tem gente que pensa geopolítica que diz que no século XXI nós não precisamos mais do espaço físico, a geografia não é mais relevante. Essa discussão aqui, ela é absolutamente um exemplo claro e categórico de que a geografia, a geopolítica está totalmente presente. Um estado do tamanho dos Estados Unidos, gigantesco, está buscando mais território, mais terra, mais local físico, geográfico. E veja que curioso, né? É o resto da América do Norte inteiro que dá um acesso muito grande aqui para o Ártico, se os Estados Unidos tivesse o Canadá. Se tivesse a Groenlândia também, na Groenlândia eu vou falar mais, como eu já comentei para vocês, mas também é terra, uma terra localizada num lugar estratégico, outra terra que daria uma proporção continental para os Estados Unidos monstruosa. Só para vocês terem uma ideia do que seria esse cenário. Os Estados Unidos pularia de 9 milhões, mais ou menos, de quilômetros quadrados. Com o Canadá, tem mais 10, vai para 19. Só os Estados Unidos e o Canadá juntos já são maior que o maior território do mundo, que o maior país do mundo, que é a Rússia. Se você ainda colocar mais 2 milhões e pouco aqui da Groenlândia, você vai para 21 milhões de quilômetros quadrados. Isso dá mais de 4 milhões de quilômetros quadrados a mais do que a Rússia. Isso colocaria os Estados Unidos numa posição geográfica, geopolítica, assim, muito superior. Essa é uma discussão altamente geográfica, gente. E para quem acha que terreno, espaço, localização não faz diferença, olha o que nós estamos falando em 2025. A geopolítica é absolutamente fundamental para você entender qualquer coisa que está acontecendo no mundo. Então, essa seria uma parte da geopolítica de terra, né? E aí, se a gente pegar os grandes teóricos da geopolítica, o Mackinder, que fala da potência ou da força do continente de certas terras estratégicas, claro que ele não está falando das Américas, mas estamos falando aqui de terra. Mas se a gente olhar para a questão do mar, da navegação, o grande pensador geopolítico da história da navegação americana, o Mahan, ele que disse que os Estados Unidos precisavam construir o Canal do Panamá, porque isso conectaria as duas costas, e ele é que diz que para você dominar o mundo você precisa dominar os oceanos, e não ter muita terra, mas dominar os oceanos, e para dominar os oceanos você precisa ter passagens. Por isso que os americanos construíram o Canal do Panamá. Então, a combinação de Canadá, Groenlândia e Canal do Panamá é a junção de duas das principais forças ou elementos da geopolítica, que é terra e água, porque o Canal do Panamá dá esse controle para os Estados Unidos novamente. Quem controla o canal é o Panamá, e os Estados Unidos está falando, ou o Trump está dizendo que ele gostaria de recuperar isso. Ou tomar a força nesse caso, porque aqui não vai ter referendo no Panamá, é simplesmente os Estados Unidos virar e falar assim: eu construí, eu quero o canal de volta, eu vou ir lá e controlar o canal. Parte dessa discussão, ela tem alguma sustentação na preocupação da influência dos chineses, por exemplo, no canal do Panamá.
desde operar algumas dos portos ou até as relações com o governo. E esse é um problema do mundo inteiro, porque os chineses têm dinheiro do governo, a sua economia estatizada, então os projetos do país são direcionados pelo governo. O governo distribui dinheiro pelo mundo e o mundo inteiro abre a porta porque quer receber dinheiro. Então os investimentos chineses dão espaço para essa influência da China em vários lugares estratégicos. E os Estados Unidos está ficando para trás, ou vai ficando para trás, porque ele não compete de igual para igual com o governo. São as empresas americanas que têm que ir lá e fazer negócios, e isso não acontece aqui. Então, essa seria a discussão do canal do Panamá. Não acho que isso vai acontecer. Parte da birra ou da reclamação do Trump é o custo das taxas que as embarcações americanas têm que pagar. O custo é muito baixo perto do custo todo de transporte, por volta de 5% de todo o custo de navegação, né, dessa rota da costa leste a oeste, vai para a taxa para o governo ou para a agência, a empresa que controla o canal. Então, isso não é um argumento muito forte. E aqui, como eu falei, mudar o nome do Golfo é só algo puramente simbólico, que também não vai acontecer, porque você não sai mudando os nomes das coisas pelo mundo. Só uma coisa importante lembrar aqui para vocês, do ponto de vista militar, o canal do Panamá, né, do ponto de vista militar para a Marinha Americana, os navios de guerra americanos, os navios militares americanos têm preferência na passagem, e os fees, né, as taxas que esses navios pagam ao longo do ano são infinitamente menores do que embarcações comerciais, e eles têm uma livre passagem. Então isso já está embutido na negociação. No fundo, o Trump fala essas coisas para colocar alguma pressão e obter algum tipo de concessão comercial, financeira, alguma coisa, mas não é real a ideia de que os Estados Unidos precisa ocupar e dominar o canal para ele usar o que ele já tem acesso, e são valores de mercado que dizem qual vai ser o custo dessas taxas também. Não é um preço inventado, exorbitante, que o Panamá está cobrando e tirando vantagem. Ele sabe que ele está num lugar estratégico e, por isso, ele vai cobrar o que outras passagens, outros portos, outros estreitos cobram. E sempre também tem a opção de construir um outro canal. Tem uma discussão e um projeto antigo para se construir um novo canal que atravessa o istmo aqui da América Central pela Nicarágua. Então também é uma outra opção, não precisa... melhor do que ter um canal, ter dois, né? Melhor ainda, tem alternativa, tem redundância, mais seguro ainda. Então, ao invés de gastar com uma invasão, com uma ocupação, ou sei lá, com alguma coisa do tipo, a ideia seria construir, por que não, outro canal. Essa é uma opção. Agora, um parênteses aqui, o Trump disse que ele iria acabar com todas as guerras. Lembra-se disso, gente? Então, se ele vai acabar com as guerras, ele não pode estar planejando anexar ou invadir ou ocupar o canal do Panamá em outro país soberano. Ele não pode querer dominar o Canadá à força e muito menos a Groenlândia, porque tudo isso são movimentos belicosos, agressivos e não pacifistas, resolvedor de problemas e conflitos no mundo. Só um alerta de cuidado para aqueles que tinham certeza que o Trump ia trazer paz. Se ele realmente for fazer isso, certamente ele não vai trazer a paz. É que eu não acho que ele vai fazer nada disso, porque eu acho que isso é tudo parte só dessa retórica política para, como eu disse para vocês, mobilizar a sua base, mobilizar os seus eleitores, transformar a sua administração num grande reality show, onde ele todo dia tem que ter uma notícia mirabolante, chocante, que o mundo inteiro vai ficar falando. O estilo do Trump é fazer isso, inesperado, imprevisível, incerto, ameaçando todo mundo, criando essas tensões para gerar notícia para si próprio. Então, o mais importante ou realmente relevante ou interessante é a Groenlândia, que é este território aqui de gelo. 80% desse território é de gelo.
Em inglês se chama Greenland, Groenlândia quer dizer verde, né? O Groe quer dizer verde numa língua nórdica antiga. Em inglês, Greenland não tem nada de verde. A ideia é que os vikings que chegaram aqui, na verdade estavam na Islândia, descobriram a Groenlândia, ou vieram da Islândia para a Groenlândia, queriam atrair mais gente para chegar, chamaram de Greenland para atrair e querendo induzir as pessoas a acreditar que tinha uma terra verde grande ou uma ilha importante. A Groenlândia é a maior ilha do mundo que não é um continente. Aí, óbvio, eu estou tirando a Austrália dessa conta. Como eu falei para vocês, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, e ela está localizada num lugar estratégico. E aí, alguns pontos interessantes que explicam por que a discussão sobre a Groenlândia pode ser real e plausível. Primeiro deles, tem apenas 57 mil pessoas morando aqui. É totalmente diferente das pessoas que moram no Canadá e do que acontece aqui no Panamá. Então, é um território praticamente, talvez, um dos mais desabitados do mundo, com a menor densidade populacional, 57 mil pessoas num território desse tamanho imenso. Vocês estão acostumados a provavelmente ver este mapa ou esse território da Groenlândia pela projeção de Mercator, que é um tipo de projeção de mapa onde você tira a questão esférica da Terra e coloca o mundo numa disposição plana. E aí a maioria dos países do hemisfério norte, eles parecem muito maiores do que eles são. E quando a gente fala de projeção de mapa, você tem que se preocupar com duas coisas: tamanho e forma. Se você quiser preservar a forma, porque a Terra é arredondada, né, você vai comprometer o tamanho. Então, esses mapas que mostram a Groenlândia gigantesca é porque eles estão tentando preservar a forma e com isso o tamanho fica desproporcional. Mas a Groenlândia não é tão grande assim. Claro, ela é maior do que qualquer estado americano que a gente tiver aqui nos Estados Unidos. Ela seria o maior estado americano se ela se tornar parte ou se tornasse parte dos Estados Unidos. São 2 milhões de quilômetros quadrados. Os Estados Unidos têm 9, como eu disse para vocês, o Canadá 10. Se pensar uma terra desse tamanho de gelo colocada como uma ilha e com tão pouca gente, faz desse lugar um lugar isolado, praticamente abandonado e cada vez mais estratégico, por uma série de razões que eu já vou explicar para vocês. Na verdade, assim, talvez a mais importante é a localização. Certo, então antes de eu entrar aqui em outros detalhes estratégicos da importância da Groenlândia, é importante ressaltar para vocês que isso não é uma invenção do Trump. A primeira vez, então, que aconteceu isso foi em 1867. O William Seward, que foi o mesmo secretário americano que comprou o Alasca na época da Rússia por 7 milhões de dólares, hoje dá mais de 100 milhões de dólares em valores atuais, ele já fez uma oferta, né, na época para ter a Groenlândia e a Islândia naquele mesmo ano. Então essa foi a primeira vez que essa ideia foi ventilada. Claro, nessa época os americanos não eram a grande potência, os europeus eram muito mais poderosos, compraram uma parte do Alasca, mas mexer com esses dois territórios era mexer com a Europa. E os Estados Unidos não tinha esse cacife ainda para comprar ou brigar ou discutir com os europeus, então a história não vingou. Depois dessa discussão ela volta em 1910 e depois ela vai voltar novamente, uma terceira proposta, em 1946. E já nessa de 1946, né, na administração do Truman, os americanos ofereceram 100 milhões de dólares, o que talvez hoje seria mais de 1 bilhão de dólares, pela Groenlândia. E aí depois não se falou mais nisso
e naquela época quem não aceitou, né, em 46 foi a Dinamarca, que este território, aliás, essa é uma parte complexa, que eu já vou falar disso, mas a Dinamarca não aceitou, e aí não se falou disso por muito tempo, e aí em 2019 o Trump falou disso, porque alguns senadores, outros políticos americanos trouxeram esse tema novamente, e agora, antes do Trump tomar posse, ele já veio com esse assunto de novo, e parece que a discussão faz sentido. Vou explicar para vocês por quê. Nós temos que entender as questões estratégicas e geopolíticas desse território. Para começo de conversa, eu já sugiro para todo mundo que está aqui assistindo o vídeo assistir a geopolítica do Ártico. Tem 2 vídeos sobre a geopolítica do Ártico, pessoal. Tem geopolítica do Ártico 1 e geopolítica do Ártico 2. Você quer entender o que é o Ártico, a estratégia toda, a história, assim, a discussão completa sobre o Ártico, você precisa assistir esses 2 vídeos. Geopolítica do Ártico 1 e 2 aqui no canal. E aí, agora eu vou falar só da Groenlândia, vou passar por cima dos detalhes, não vou me aprofundar, porque tudo isso já está no outro vídeo, muito mais detalhado, de uma forma melhor. Então vamos lá, por que a Groenlândia é importante? Olha que bom, esse é o Ártico e eu sempre repito isso para vocês, não sei se vocês acompanham essa minha fala, que as famosas linhas de comunicação do mundo, centros de recursos, e o tabuleiro geopolítico, ele raramente muda. Como assim? As peças estão colocadas e o desenho do mundo é esse aqui desde sempre, porque os territórios são esses. A gente pode mexer nas fronteiras, mas a terra e o que tem de água e terra não se altera, está distribuído da mesma maneira. Nós não temos transformações geográficas substanciais. Claro que nós temos um rio que seca, que diminui uma vazão, o nível do mar que sobe, mas nós não temos o surgimento de novas rotas, por exemplo, porque surgiu um novo oceano, surgiu uma nova terra que emergiu do fundo do mar. Essas coisas não acontecem. O tabuleiro geopolítico, ele é o mesmo há muito tempo, a não ser que a gente estivesse falando de transformações de eras glaciais ou de mudanças de placas tectônicas dos continentes do mundo se separando. Isso já passou. Só que existe uma exceção que ela está acontecendo no mundo nesse momento, que é o degelo do Ártico. E o que significa o degelo do Ártico? Significa que nós teremos a abertura de novas rotas de transporte marítimo, que é o transporte mais barato e mais importante. Vejam, se o Ártico então vai degelar, nós vamos abrir alguns caminhos, ou por aqui, para chegar aqui, ou uma outra rota que vai vir aqui pelo canto e vai chegar do outro lado. Uma vez que o globo é globo, né? A Terra não é plana, quando a gente olha essas rotas, a distância, por exemplo, para você vir da China para a Europa, se você navegar por aqui, ela é muito mais curta do que se você fizer esse caminho, descer, atravessar a Malaca, passar pelo Índico, subir aqui pelo Mar Vermelho, passar no Canal de Suez, navegar no Mediterrâneo, passar para o Gibraltar, subir para chegar aqui em Roterdã. Esta rota ela é muito mais longa do que se a China virar e subir aqui pelo norte do Mar do Norte, atravessar por aqui e aí ela chega aqui. Então, essa é uma transformação geopolítica gigantesca no mundo e pelos dois lados. Só que aí, vejam bem, olha que interessante, quem está no acesso deste lado, né, grande ilha, lembra que eu sempre explico para vocês que certas ilhas elas têm vantagens estratégicas, como Cuba, porque
está na entrada do Golfo do México, como a Crimeia, que está projetada para dentro do Mar Negro, ou, obviamente, né, como Taiwan, aqui na frente da costa chinesa. A Groenlândia é quase um continente gigantesco na entrada das duas novas rotas que vão surgir. Quem estiver posicionado aqui tem uma facilidade de controle, de patrulha, de bloqueio dessas rotas maior do que qualquer outro país. Porque aqui ainda está difícil, né, de gelo e navegação. E você, por exemplo, para os russos construírem portos aqui, vir projetar poder daqui, não é a mesma coisa que você está na entrada dessa rota com um território solto como essa ilha. Então, essa é uma das grandes vantagens dessa história. E vejam, se a gente olhar de cima, né, como eu estava mostrando para vocês, os Estados Unidos, ele tem aqui com a ponta do Alasca, ele consegue acessar uma das partes, né, uma das portas de entrada e saída da rota, que é pelo lado aqui do Estreito de Bering. Mas ele não tem fronteira do outro lado, na outra entrada. Se os Estados Unidos adquirissem ou ocupassem ou dominassem a Groenlândia, eles teriam um território na entrada e na saída dessas duas rotas. E essa vantagem é muito interessante, muito gigantesca. O Ártico já está degelando, essa viagem já é feita, eu conto isso nos detalhes no Geopolítica do Ártico 1 e 2, assistam. Então a primeira delas é a rota comercial. A segunda coisa é que o Ártico tem um monte de recursos naturais. Petróleo, terras raras são minérios especiais usados para toda a tecnologia de ponta do mundo, que a China é o maior produtor, tem as maiores reservas e o mundo inteiro depende desses minerais da China, e a Groenlândia tem os maiores depósitos, um total de 50 desses minérios que são considerados estratégicos pelos Estados Unidos. A Groenlândia tem 42, 43 deles, para vocês terem uma ideia. Tem muito petróleo, muito gás natural e tem as áreas econômicas exclusivas e os territórios marítimos, né? Porque cada país sempre tem a sua faixa marítima de zona exclusiva. Então tem toda uma discussão de pesca, que aliás essa é a maior fonte econômica da Groenlândia hoje, é a pesca, e você tem o território marítimo próximo do país, né? No caso do território, para que ele possa explorar isso. Ainda no campo estratégico, militar, geopolítico, tem outros fatores importantes do posicionamento ou da localização da Groenlândia. Um deles é o que a gente chama do Gap de Giuk. G de Groenlândia, I de Iceland ou Islândia, UK, que é o UK, né? UK, de United Kingdom, que é esta passagem aqui. Então, vejam, é uma ligação daqui para cá, daqui para cá. Aqui você consegue criar um portão de fechamento para o quê? Para todos os submarinos russos que estão, se eles conseguirem passar aqui nos estreitos da Dinamarca e tal, saírem, eles vão ter que atravessar o Gap de Giuk. Se eles vierem aqui pelo Mar do Norte, perto do Ártico, eles também, para sair para o Atlântico, para chegar no resto da Europa, nos Estados Unidos principalmente, eles vão ter que atravessar o Gap de Giuk, que é a conexão entre Groenlândia, Islândia e Reino Unido, que é essa linha aqui, é um estreito, e isso é bastante relevante para os americanos para impedirem esse trânsito aqui. Além disso, os chineses viram a importância de novas rotas
para a sua economia, que depende de matéria-prima que vem de vários lugares do mundo e das suas exportações para o mundo. Com uma rota mais curta, tudo vai ficar mais rápido e mais barato. Então, a China, alguns anos atrás, decidiu que ela iria criar a Rota da Seda Polar. Eu falo da Rota da Seda Polar na geopolítica do Ártico e falo também na nova Rota da Seda, no vídeo da nova Rota da Seda eu explico que existe essa etapa da Rota da Seda, que é a China com uma presença muito grande aqui. E a presença chinesa está com uma base na Suécia, uma base espacial que está criando vários problemas, base na Islândia, na Noruega. A presença chinesa está muito grande na região e a China entendeu que esse lugar é um lugar de uma esfera de influência que ela quer estar presente, e os americanos não estão acompanhando o que tem acontecido ali, por exemplo, com tecnologias com navios quebra-gelo, a quantidade de navios quebra-gelo que os Estados Unidos têm versus o que a Rússia tem não se compara. Falo disso também no Geopolítica do Ártico. Mas aqui a ideia é, com a presença na Groenlândia, os americanos estão muito mais perto, estariam diretamente. Independente dos americanos controlarem ou não esse território, eles já têm uma presença. Não é que os americanos não estão aqui. Primeiro que os Estados Unidos têm acesso ao Ártico, é um dos países que está conectado com o Ártico via o Alasca. Depois que os americanos, nessa época aí de uma das tentativas de comprar a Groenlândia, fizeram um acordo com a Dinamarca para a construção de uma base americana no começo da Guerra Fria, e a base foi construída em Pituffik, que fica aqui nesta penínsulazinha. Vai dar para mostrar para vocês, ó. Vejam, isso aqui, ó. Essa pista aqui é uma base americana gigantesca, mas olha como isso está isolado num canto de cima da Groenlândia. Olha aqui. É uma base gigantesca, uma base de extrema importância, porque ela é fundamental para alertas antecipatórios de emergência no caso de uma guerra nuclear. Os alertas de lançamento das ogivas nucleares russas são detectados por esta base aqui. Então, ela é muito relevante. A grande pergunta, então, é como que isso vai acontecer? Como que os Estados Unidos poderia ter este território? Os Estados Unidos estão planejando invadir a Groenlândia? Eles vão comprar? Se eles vão comprar dos groenlandeses ou dos dinamarqueses? Porque, para quem não sabe, esse território, a Groenlândia, ela é parte do reino da Dinamarca, que não é a Dinamarca. O reino da Dinamarca é algo maior, uma espécie de confederação. Não é uma federação, e o reino da Dinamarca, ele compõe 3 lugares: a Groenlândia, a Dinamarca e as Ilhas Faroe. Este território aqui que está do lado entre a Islândia e a Groenlândia. Então, esses 3 lugares fazem parte do reino da Dinamarca. Para quem não lembra, olha onde a Dinamarca está localizada. Então, o reino da Dinamarca é composto desses 3 lugares, dessas 3 regiões autônomas, e esse é o ponto importante. A Groenlândia, nos últimos anos, está caminhando para a sua independência, para a sua autonomia plena. Já tem uma autonomia substancial maior, por exemplo, do que uma federação como a americana dos Estados americanos. Cada estado americano tem uma certa autonomia, muito maior do que os estados brasileiros, por isso que os Estados Unidos é uma federação de verdade. A ideia da Groenlândia aqui com o reino da Dinamarca é algo maior do que uma federação, porque a autonomia que a Groenlândia tem é maior do que a autonomia que cada estado americano tem. Então, se os Estados Unidos tiverem interesse em comprar a Groenlândia, essa compra hoje não seria mais feita da Dinamarca, como foi no passado.
a compra seria feita pela própria Groenlândia, né? Ou você teria que convencer os groenlandeses. O ponto é que para a Groenlândia fazer isso, ela então teria que se tornar totalmente separada da Dinamarca em primeiro lugar e aí aceitar ser vendida para os americanos. Para isso acontecer, teria que ser feito um referendo e as 57 mil pessoas aqui iam decidir se elas aceitariam vender para os americanos ou não. É um pouco contraditório, porque se a Groenlândia está buscando ser autônoma ou separada da Dinamarca, eu sei que vocês vão dizer, mas ser parte da Dinamarca não é a mesma coisa que ser parte dos Estados Unidos. Claramente não é, não precisa se discutir isso, gente. Mas existe uma questão de identidade, de autonomia própria. Você ser parte de outro país, você não é totalmente livre. Tá bom, existem pontos positivos em ser totalmente livre e pontos negativos para um país com uma população tão pequena, localizada num lugar tão estratégico e sem os meios e recursos de extrair as riquezas que existem aqui dentro. A chegada de um país rico como os americanos ia colocar muito dinheiro para construir infraestrutura e essa infraestrutura ia gerar um desenvolvimento muito rápido. Óbvio que isso ia custar caro para os americanos, porque, primeira coisa, se os Estados Unidos comprasse, ele teria que pagar o preço, e aí estamos falando de alguns bilhões, uma conta fala em 50 bilhões de dólares, o valor que teria para comprar a Groenlândia. E você imagina que são 57 mil pessoas, então cada cidadão, né, cada habitante da Groenlândia iria se tornar multimilionário, porque é uma população muito pequena que quer receber esse dinheiro. Só que não termina por aí, não adianta só você pagar para comprar o território, aí você vai ter que investir muito dinheiro aqui para desenvolver o território. Parte da razão de por que o território não é desenvolvido é porque não tem dinheiro. Inclusive a Groenlândia é sustentada com 500 milhões de dólares que a Dinamarca dá para ajudar a sobrevivência do país. Isso a gente pode alegar que para a Dinamarca seria bom, porque a Dinamarca iria se livrar de uma coisa, de um território gigantesco que é muito maior que o seu próprio país. O Reino da Dinamarca não ia ter que arcar com os 500 milhões de dólares que não geram resultado, que a Dinamarca não tem disposição, não tem ânimo, não tem dinheiro, não tem capacidade para explorar isso daqui direito e não quer ideologicamente, politicamente, não quer entrar nesse tipo de discussões ambientais que vão surgir daqui, coisas que os europeus não estão a fim de fazer e os americanos fariam com maior facilidade, sem falar que se nós estamos falando de uma era de uma nova Guerra Fria ou de tensões geopolíticas imensas num lugar tão estratégico, defender esse território não dá para ser qualquer país. Certamente a Dinamarca não tem os meios e capacidades de defender isso daqui de uma ameaça chinesa ou russa, de uma presença, uma assertividade, de que eles peguem um pedaço ou criem uma base aqui, ocupem um espaço desse território. Os americanos com certeza teriam essa capacidade, mas os americanos teriam que gastar muito dinheiro. E aí a pergunta tem que ser feita, da onde vai vir esse dinheiro? Do pagador de imposto americano, né, do cidadão americano que não quer gastar dinheiro fora do seu território em outras coisas e quer que gaste lá dentro para esse outro lugar. Não, a iniciativa privada, tá bom. A iniciativa privada não vai resolver tudo, porque os americanos vão ter que construir uma estrutura institucional de Estado. Vai ter que ter governo, vai ter que ter hospital, polícia, segurança, tudo funcionando, aeroportos e tal. E isso vai ser bancado pelo governo americano. Então vai custar caro para os Estados Unidos. Do ponto de vista estratégico, faz todo sentido. Seria uma das maiores compras de território equiparáveis às outras compras que os Estados Unidos já fez. E quem não sabe a história dos Estados Unidos tem que assistir o vídeo aqui do canal, que é o maior vídeo e com o maior número de views, que é a geopolítica dos Estados Unidos. Eu explico a compra da Louisiana,
que é a primeira vez que os Estados Unidos compra um território, que os Estados Unidos dobra de tamanho, que é o território economicamente mais estratégico, que é o Midwest, e a segunda compra, que é o Alasca, que deu um tamanho e um acesso para os Estados Unidos numa região também muito importante, que durante muito tempo não foi visto como uma boa compra, mas depois se tornou. No caso da Groenlândia, se ela for adquirida hoje, ela já é uma excelente compra, ela já é um pedaço de terra muito valioso. E é curioso que o Trump ele é um magnata do setor imobiliário, e ele trazer a ideia de adquirir um território, né, um pedaço de terra rico, que pode valer muito mais, está no DNA da atividade principal dele, da vida toda. E é um olhar bem do mercado imobiliário, um olhar de real estate, e é um olhar puramente geopolítico. Location, 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 localização, localização, localização. Então, essa é uma das maneiras. Para isso acontecer, qual é a sequência? A Dinamarca tem que liberar a Groenlândia, ou a Groenlândia se liberar, né, em definitivo, uma da outra, e aí você tem um referendo aqui e, óbvio, negociar o preço dessa história. A outra alternativa, e essa é a alternativa problemática, o Trump disse que ele não descarta o uso da força para ter o controle desse território. E óbvio que se ele fizer isso, ele está invadindo e ocupando e conquistando um outro território, não diferente do que o Putin está tentando fazer na Ucrânia, do que o Irã quer fazer no Oriente Médio, ou do que a China pode fazer em Taiwan. Não tem diferença nenhuma. Na verdade, é até pior, muito pior. Primeiro porque os Estados Unidos são uma democracia e a Groenlândia e a Dinamarca são uma democracia. Então nós teríamos uma quebra de uma das grandes teorias das relações internacionais, que diz que democracias não entram em guerra com outras democracias. O Trump conseguiria rasgar um dos pilares de sustentação da humanidade para almejar buscar a paz perpétua, que essa é a teoria do Kant, do Immanuel Kant, quando ele escreveu sobre a paz perpétua. O Trump rasgaria isso. Também a Dinamarca é parte da OTAN, aliança militar. Então você não está invadindo um rival, um inimigo de uma ditadura, você está invadindo um território do seu aliado militar democrático. Assim, é o ápice do caos e do colapso total da ordem internacional, do equilíbrio de poder, qualquer regra, qualquer trava que ainda exista no mundo hoje. O Trump fazer isso é de uma gravidade sem tamanho, é um sinal verde para o mundo todo sair fazendo o que quiser em qualquer canto, de qualquer maneira. É tocar a sineta da desordem, do caos completo. Então, não acho que ele vai fazer isso, porque, afinal de contas, ele só repete que ele não quer fazer guerra, ele só quer fazer paz. Não é que teria uma guerra também, né? Porque 57 groenlandeses não vão lutar contra o exército americano, mas vai ser uma invasão, uma anexação à força. Isso é absolutamente inaceitável, teria repercussões e consequências muito destrutivas e instabilizadoras para o mundo. E aí tem uma outra opção, né, que seria uma espécie de acordo. Por que os Estados Unidos precisa transformar a Groenlândia num estado americano? Por que os Estados Unidos precisa invadir ou ocupar a Groenlândia? Os Estados Unidos pode só fazer um acordo de expansão de bases e presença americana, como tem com a Coreia do Sul, com o Japão, com muito mais bases do que aqui no Japão. Uma presença gigantesca americana. E é um acordo que os Estados Unidos pode usar essa terra, né? Uma espécie de aluguel sem pagamento. E aí os Estados Unidos teria a presença. Claro que para a política internacional e para a geopolítica, você acabar adquirindo um território de mais de 2 milhões de quilômetros, isso não existe. Existem territórios disponíveis a serem vendidos e comprados. Por isso que seria uma grande jogada
uma expansão do território americano de um jeito jamais visto em tempos. Durante muito tempo a gente não assiste uma coisa dessa. Se os Estados Unidos fizesse isso, seria uma grande jogada de mestre para o país e para o Trump ter conseguido esse território nesse lugar tão importante e tão estratégico. Bom, gente, como vocês podem ver, o Trump nem tomou posse ainda e já estamos falando de coisas mirabolantes, assim, jamais imaginadas. A maioria dessas coisas é pura retórica, bravata, show, fantasia, mexer com as emoções das pessoas. Mas existem coisas aqui que são reais. Essa questão do Ártico, eu tenho falado disso há muito tempo, já fiz vídeo, a geopolítica do Ártico é um vídeo já antigo, é muito importante a transformação disso daqui. Colocaria os Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, e eu explico isso no Geopolítica dos Estados Unidos, parte do sucesso americano econômico é porque só tem um território no mundo que tem acesso às duas maiores rotas de navegação do mundo, que é a rota do Atlântico Norte, que liga a América do Norte à Europa, e a rota do Pacífico Norte, que liga a América do Norte à Ásia. Depois de 1991, a maior rota comercial do mundo se tornou o Pacífico Norte, ultrapassando a do Atlântico Norte. Se agora todas as rotas vão ficar mais curtas, porque nós vamos usar a rota do Polo Norte, do Ártico, o país que tiver acesso às três maiores rotas continuará sendo o centro de gravidade da economia do mundo. Se os Estados Unidos é o único país, né? Na verdade, a premissa é quem controla a América do Norte controla a economia global e só tem um território na América do Norte capaz de se posicionar para controlar toda a América do Norte. Esse território é os Estados Unidos, porque a América do Norte é o único lugar que tem acesso aos dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico. Ah, e a América do Sul? Aí vocês precisam assistir Geopolítica do Brasil no meu aplicativo Rock Academy. Para quem não está, tem lá o curso inteiro e outros também. Mas se os Estados Unidos aí tivessem a Groenlândia e essa se tornasse as novas rotas, os Estados Unidos teria acesso às três rotas. Somente um território no mundo teria esse posicionamento, as três rotas, e aí isso manteria a supremacia americana por mais tempo. Então, geopoliticamente falando, faz todo sentido, seria uma grande jogada de mestre. A dificuldade é fazer isso acontecer. Se o Trump não estiver só querendo causar e criar um show, e se ele realmente colocar energia, capital político, força, barganhar por isso, é possível acontecer. E seria muito interessante assistir os desdobramentos disso na geopolítica do mundo. É isso. Até a próxima, vamos continuar acompanhando, ver quais são os próximos capítulos, Panamá, Canadá e, obviamente, a Groenlândia. Até mais, gente. Obrigado. Não esquece de dar like, ativar o sininho, segue o canal. Se você ainda não conhece, tem muito conteúdo. Não esqueça também, assista Geopolítica do Ártico 1 e 2 e Geopolítica dos Estados Unidos. E Rota da Seda.